Olá, quando você ora, Deus responde às suas orações? Eu lembro algumas experiências na minha vida, onde nós oramos bastante clamando a Deus pela vontade dele, seja numa apresentação de cantata, seja numa situação de saúde. E o apóstolo João, ao escrever a carta, ele vai abordar agora esse assunto nesses versículos, sobre uma oração confiante que muda circunstâncias e muda vida. O apóstolo João, nessa parte final, aqui no capítulo 5, ele está falando sobre certezas. E uma dessas certezas daquele que crê em Cristo é que o que ele ora, Deus vai atender, Deus vai ouvir, Deus vai responder. E ele vai dividir essa oração confiante em duas partes, uma oração que muda circunstâncias e uma oração que muda vidas. A primeira parte, onde o apóstolo João ele fala para nós, ele nos revela, é acerca que muda circunstâncias. No versículo 14, 1 João 5, versículo 14, fala: estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que dele pedimos. Essa oração confiante que muda circunstâncias, ela tem 3 Cs. O primeiro C é a confiança ao se aproximar de Deus. O caminho foi aberto, o Filho de Deus veio até esse mundo, morreu pelos nossos pecados, o véu que separava não separa mais, foi rasgado de alto a baixo. Então Cristo é o caminho que nos leva até Deus e nós podemos hoje com confiança nos aproximarmos de Deus. É como a criança que, independente da situação onde ela está, independente das pessoas que estão ao seu redor, ela chega: papai, papai, eu preciso falar uma coisa. Ela chega falando, porque ela tem confiança ao se aproximar. E nós temos confiança ao nos aproximarmos de Deus, porque em Cristo os nossos pecados eles foram perdoados. Fomos lavados, fomos justificados, fomos santificados no precioso sangue de Cristo. O segundo C que essa oração apresenta é uma oração, uma condição, né? Essa condição para nós recebermos aquilo que nós pedimos a Deus é que nós devemos pedir de acordo com a sua vontade. Mas nem sempre aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Você já passou por essa experiência, eu já passei por essa experiência. Por que nós, quando pedimos algo, não recebemos? A Bíblia, além de falar que nós devemos pedir de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia também nos apresenta que nós devemos crer que nós vamos receber de acordo com Marcos. Também fala que nós devemos orar com fé, pedir sabedoria a Deus com fé. Devemos pedir em nome de Jesus, em João 14. Devemos permanecer em Cristo e a palavra de Deus permanecer em nós. Devemos estar em obediência aos mandamentos de Deus. Devemos pedir sem desanimar. Em Lucas 18:1, Jesus fala sobre isso. Eu vou contar para vocês uma parábola, eu vou contar para vocês uma história, eu vou ensinar vocês acerca de como que vocês devem orar sem desanimar. 1 Tessalonicenses fala que nós devemos orar sempre. Nós devemos confessar os nossos pecados, de acordo com Salmo 66:18, e também nós devemos cumprir o nosso papel, no caso específico dos maridos, porque Deus fala que se nós não cumprirmos o nosso papel em casa, não formos sábios no convívio com a nossa esposa, as nossas orações elas serão interrompidas. Então, pedir de acordo com a vontade de Deus, a condição que Ele coloca é pedir de acordo com a vontade dEle, que tem a ver com todos esses aspectos aqui. A oração que confia em Deus, ela ora de acordo com a vontade de Deus. E aí ela tem o terceiro C, que é a certeza que Ele nos ouve em tudo que nós pedimos. George Miller, ele diz o seguinte: orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim se apropriar da disposição de Deus, se apropriar do que Deus já disponibilizou, daquilo que Deus já nos prometeu. Os discípulos de Jesus, eles não são mendigos espirituais, eles são filhos de um Pai riquíssimo. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos orar então com confiança, de acordo com a sua vontade, a condição e a certeza que nós receberemos aquilo que nós pedimos, não porque nós estamos torcendo o braço de Deus, mas porque Ele já disponibilizou tais bênçãos aos seus filhos. A oração não é para satisfazer a nossa vontade. A oração é para fazer com que os propósitos de Deus sejam realizados na minha vida, na sua vida, na nossa família, igreja e sociedade.
Robert Ley, ele diz o seguinte, algo bem interessante: a oração é um instrumento poderoso, não para conseguir que a vontade do homem seja feita na terra, mas para garantir que a vontade de Deus seja, perdão, a oração é instrumento poderoso não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. É para isso que nós oramos, não para torcer o braço de Deus, mas para que a vontade de Deus seja realizada aqui na terra como é no céu. Então nós estudamos a Bíblia e agora nós vamos orar de acordo com o que a Bíblia nos apresenta. Conhecer a vontade de Deus e orar segundo a vontade de Deus. Não é segundo o que eu quero, não é segundo os meus desejos, ou aquilo que eu acho que são as minhas necessidades, mas é orar segundo a vontade de Deus. A oração confiante é uma oração que muda as circunstâncias, porque ela ora com confiança ao se aproximar de Deus. Ela ora de acordo com a condição que Deus estabeleceu, que é de acordo com a sua vontade, e ela tem certeza que Ele nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos, certeza que vai receber. E a oração confiante, ela também muda vidas, afastando os irmãos que estão em pecado. Versículo 16 e 17, se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte, mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. E aí, nessa hora de orar por algum irmão que está em pecado, a gente precisa, em primeiro lugar, ter a certeza que o irmão cometeu um pecado. Não é se eu acho que ele cometeu pecado ou se foi algum pecado interior do coração dele, mas eu tenho certeza de que o meu irmão pecou. E aí a ação que nós devemos ter sobre isso é orar. Quando o nosso irmão peca, nós não devemos julgar, nós não devemos fofocar, nós não devemos julgar, mas nós devemos orar, interceder por ele. Hernandes Dias Lopes diz algo incrível. Ele fala o seguinte: a igreja deve ser lugar de cura e não de adoecimento. A igreja precisa ser lugar de restauração, não de condenação. A igreja precisa ser lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. A igreja precisa ser lugar de reconciliação e não de abandono dos feridos. Então, quando o nosso irmão peca, não é para fofocar, não é para murmurar, não é para reclamar, não é para ficar irado. Quando o nosso irmão peca, é para nós orarmos por ele. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai dar vida àquele que pecou. Deus vai restaurar a comunhão desse irmão com Deus e com o seu corpo. E aí uma observação: o apóstolo João fala que nós não devemos orar por pecados que levam à morte. E aí a pergunta é: que pecado que leva à morte? A igreja de Roma, ela classificou os pecados como alguns pecados mortais. Esse texto de João, quando ele diz assim, né? Aquele que pecou de maneira que não leva à morte, mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Não é um texto fácil. E a minha interpretação, a minha orientação para quando você lidar com alguns textos difíceis eles devem ser interpretados à luz do seu contexto, né? Então, automaticamente, o que eu não estou fazendo aqui? Eu não estou associando esse texto aqui ao texto de Hebreus 6, quando ele diz lá, é impossível trazer o arrependimento. Eu não estou associando esse texto aqui ao texto dos evangelhos de Marcos, de Mateus, onde diz acerca da blasfêmia do Espírito Santo. Aquele texto deve ser interpretado à luz do seu contexto, Hebreus deve ser interpretado à luz do seu contexto, e 1 João deve ser interpretado à luz do seu contexto, porque são textos difíceis. Eu creio que através do contexto histórico e literário dessa carta tem uma explicação plausível. O contexto aqui que o apóstolo João está escrevendo, eu creio que ele não está se referindo a irmãos que vieram a tropeçar. Eu creio que ele está se referindo aqui aos impostores. Ele já se referiu na carta aos anticristos, que durante a carta ele já confrontou essas pessoas que negavam o Filho, que negavam a encarnação e a divindade de Jesus, que não tinham o Pai, que rejeitavam o significado da morte expiatória, que desobedeciam os mandamentos, não demonstravam amor pelos discípulos e eram, portanto,
Eram, portanto, ele diz filhos do diabo e não filhos de Deus. Em resumo, quem eram essas pessoas? Eram pessoas que haviam abandonado de forma deliberada e consciente a verdade. Eles conheciam a verdade, eles rejeitaram a verdade de forma deliberada, se afastando daquele que poderia salvá-los, que é Jesus Cristo. E além disso, tentavam levar outras pessoas. Então eu creio que esse pecado que leva à morte tem a ver com uma rejeição decidida de Jesus, o único que pode salvar. Conhecer a Cristo, rejeitá-lo e tentar levar outras pessoas junto consigo. E aí João diz, então, com esses eu não estou dizendo que se deva orar. E aí ele conclui o versículo 17 falando que toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. É interessante aqui porque parece que João ele quer dar a atenção para a igreja ou chamar a atenção da igreja para que a igreja não fique focada no pecado que leva à morte, mas ela fique focada na ação que ela deve ter, que é orar, que é interceder, que é ajudar os seus irmãos que estão lutando com o pecado, porque toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Então, ao invés de ficarmos pensando qual o pecado que leva à morte, nós devemos orar pelos nossos irmãos. Quando nós lembrarmos de alguém, ore, interceda por ele, pega a lista de membresia da sua igreja e vá orando por aqueles irmãos para que abandonem pecados, abandonem práticas, padrões pecaminosos, uma vida que não honra a Deus. Orar uns pelos outros, não ficar irado uns com os outros, não fofocar uns dos outros, mas orar uns pelos outros, orar pelos nossos irmãos. Então parece que no versículo 17, João chama aqui a igreja, toda injustiça é pecado, então, ou seja, está praticando algo que não é justo, vamos orar pelos nossos irmãos. A oração confiante, ela muda circunstâncias e ela muda vidas. Ela muda circunstâncias porque ela ora de forma confiante ao se aproximar de Deus. Ela ora de acordo com a condição que Deus estabeleceu, que é a sua vontade. Ele ora com certeza, sabendo que Deus nos ouve. E ele ora pelos seus irmãos que estão lutando contra o pecado. Então, que nós possamos, não apenas no dia de hoje, mas o nosso viver intensificar as nossas orações, clamando, orando, intercedendo uns pelos outros, e que as coincidências divinas venham a acontecer cada vez mais. Alguém certa vez falou que quando eu oro acontecem mais coincidências, então eu prefiro orar mais. Deus tem o seu propósito, então que nós possamos orar para que Deus venha a intervir, fazer uma intervenção na nossa história, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, e que Deus venha transformar as circunstâncias, venha transformar vidas para a glória e louvor dele. Que Deus te abençoe muito. Vamos terminar orando. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão na sua palavra. Que nós possamos orar de forma confiante, uma oração que vai mudar as circunstâncias, pois estará orando de acordo com a sua vontade. Uma oração que vai mudar vidas, porque nós estaremos clamando pelos nossos irmãos. E eu lhe clamo agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão. Que o Senhor possa abençoá-los, derramar bênçãos sobre a vida de cada um, que nós tenhamos uma vida que vai ser vivida para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por fazer parte, então, dessa nossa caminhada de reflexões aqui. E na nossa próxima mensagem vai ser a última mensagem nessa carta de João. Estamos terminando, então, essa exposição aqui na carta de João. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.